Sempre você? Ligou? Não sou eu. A culpa é minha. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, como diria o Maurício. Ó, agora a gente... Dá para fazer 2 viagens agora para vir no púlpito. Se você trouxe o seu livro, primeiro eu tinha que ter pedido para vocês se dividirem em grupos, né? Então a gente vai dividir em grupos de 6 a 7 pessoas, tá bom? Aquela santa bagunça que a gente faz aqui para dividir. Está ótimo. Tem até fundo musical para vocês se acertarem. Obrigado, Mica. Muito bom, pessoal. Vamos orar para a gente começar esse tempo, tá bom? Senhor, obrigado novamente por esse tempo, por esse dia, pelo teu amor por nós. Obrigado pela tua criação. Em diversos aspectos a gente pode experimentar as maravilhas da tua criação, Deus. Estando aqui juntos, ouvindo os sons da música. Como é fantástico, Deus, o que o Senhor criou e como o Senhor capacitou o homem para usar os sons que o Senhor criou. E nós te louvamos por isso. Te louvamos pela linguagem, que a gente pode escrever músicas e o Senhor também se revelou através dessa linguagem, da escrita, da fala. Como o Senhor é bom em criar essas coisas para que a gente possa experimentar a tua criação, Deus. Ajuda-nos e capacita-nos nesse tempo a relembrar um pouco do que a gente já viu e também aprender mais sobre o Senhor, sobre o teu poder, sobre o teu cuidado com o teu povo e a história da redenção, Deus. É o que eu oro e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, se você tem os seus cartões, eu entendo que a gente sempre tem que ter alguns propósitos para ter esse tipo de aula, desse tipo de material. Creio que um propósito é a gente aprender com aquilo que o material tem a ensinar. E a outra coisa também é a gente aprender a usar o material, né? A entender o que tem nesse material e que a gente pode usar no nosso discipulado, a gente pode usar inclusive no nosso estudo pessoal. Então a gente vai fazer uma breve revisão. A gente tem visto esse material, Raízes da Fé, que é esse livro. E a gente tem, a gente já passou por alguns passos aqui, né? Então eu vou projetar alguns cartões, os cartões principais aí. Se você tem os cartõezinhos, você tem um cartão que é inteiro pintado e com uma palavra que é uma das eras, né? Que a gente estudou. E aí você tem os cartões de cada aula que a gente teve, né? Então o primeiro a gente estudou a criação. E na criação, nós estudamos o Deus eterno. Espera que eu estou tentando me encontrar aqui em todas as coisas aqui. O Deus eterno, a criação dos anjos, a criação do universo, a criação da humanidade e a vida no paraíso. Isso tudo são os primeiros capítulos da Bíblia, né? E depois a gente partiu então para a queda. A gente viu a queda, aí você tem um cartão
com o fundo todo preto, escrito queda. E aí lá você tem os principais temas que a gente tratou, que são as aulas que a gente teve. Se você virar o cartão, você tem ali a queda de um poderoso anjo, né? A gente viu a história ali, a origem de Satanás, o início do pecado humano, a origem da morte, a promessa de um vencedor sobre Satanás, aquela primeira profecia sobre a vinda de Jesus, os efeitos extensivos do pecado, que a gente lida todos os dias, banidos do jardim, Caim e Abel, o primeiro assassinato logo na segunda geração ali da criação, e Sete e seus descendentes, como se fosse uma contraposição daqueles primeiros filhos de Adão e Eva. E então vem o dilúvio, nós vimos todo aquele período onde isso aconteceu, a gente viu também algumas evidências desse ocorrido. Depois a gente passou pela Torre de Babel, a gente viu aquela questão dos mesurá, né, que eram construções que eram feitas na época, construções piramidais que tinham a ver com o culto das pessoas e que está de certa forma relacionado com o tipo de construção que eles fizeram ali e também o desejo de se exaltar e de certa forma também não cumprir algo que Deus falou que deveria ser feito, né? Multiplicar e espalhar, mas estava gostoso ficar ali, então todo mundo queria ficar reunido ali. Então Deus confunde a língua de todos e eles se espalham. E depois a gente entrou nos patriarcas. Nos patriarcas nós vimos a promessa a Abrão, a destruição de Sodoma, Ismael como o filho de Abrão, e Isaac como filho de Abraão, né, que Deus muda o seu nome. Jacó, o filho de Isaac, a família de Israel indo para o Egito e os israelitas no Egito. E aí a gente entra no que nós estamos estudando agora, que é a era de Moisés. Agora já saiu tudo aqui, ó, caiu o cartãozinho, já saiu tudo da ordem aqui, mas tudo bem. E em Moisés nós já vimos Moisés como chamado para ser um líder, nós vimos as pragas no Egito e a Páscoa. E a Páscoa a gente já pôde relembrar isso semana passada, um pouco da Páscoa, né? E a gente vai entrar hoje no Êxodo. Aí está o cartãozinho da Páscoa, a gente vai entrar hoje no Êxodo. Então você abre o seu material na página 27A, e a gente vai começar a trabalhar o Êxodo, tá bom? O Êxodo tem um evento muito marcante, que é o que está na figurinha aí, né? Nessa figura, na página de rosto aí, você tem essa figura do mar abrindo. Eu tive uma experiência, a gente está tendo uma experiência lá em casa essa semana com vazamento de água em casa. E é interessante, se você já teve um vazamento de água na sua casa, você vai saber como é difícil controlar a água, né? Ela passa por qualquer frestinha, né? E aí você tenta fazer o reparo e não dá certo, continua vazando. Aí você tenta fazer de novo e não dá certo de novo. Você tem que tentar fazer algumas vezes, até que você consiga manter a água onde você quer. E a gente vai ver um evento onde Deus abriu o mar, e além de abrir o mar, ele pegou cada molécula de água e tirou do solo para que eles passassem em um terreno seco, né? Então toda essa experiência que a gente está tendo em casa me deixou bem animado de ver o poder de Deus sobre a água, né? De fato, ontem eu orei a Deus, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor consegue deixar essa água ficar aqui dentro, então me ajuda a fazer isso. Isso é um evento muito marcante na história da nação de Israel, e é um evento nacional, né? Um evento que a nação passou junto, e a gente vai começar com um exercício, você com o seu grupo, de pensar em pelo menos 4 eventos marcantes na história do nosso país, tá bom? Então,
você com o seu grupo agora tente pensar em 4 eventos históricos do nosso país, ok? Não adianta olhar para mim, Mica, não vou dar resposta. Podem ter eventos mais recentes nesses eventos, tá bom? Não precisa ser só envolvendo pessoas mortas. Quantos grupos já levantaram pelo menos 4 eventos? Ok. A turma do fundão. Jump. Bom, vamos lá. Um grupo voluntário, senão eu posso voluntariar algum grupo. O Luke está bem animado. Eu acho que ele tem eventos bons para nos falar. Vai lá, 4 eventos marcantes.
Bom, a gente pensou em várias, mas a gente escolheu o descobrimento, a proclamação da independência, proclamação da República e a Constituição. E Ok. a promulgação da Constituição. Tudo bom? Algum outro grupo que pegou eventos diferentes? A Fábio também falou que ela tinha eventos muito úteis. O Daniel pediu para eu falar. Ah, tá, ótimo. Ele te voluntariou, é isso aí. Sobre o descobrimento, a independência, a proclamação da República, /golpe militar e o Plano Real. Ok, legal. Muito bom. Por enquanto a gente bateu aqui descobrimento, independência. Isso, tetra ou penta, ninguém está falando isso. Olha lá no fundo, Annelise. O Vander pensou no 7-1 Já da jogou? Alemanha. Já jogou a culpa pro Vander, muito bem, começou com... Diretas já. Impeachments. Abolição da escravatura. Legal, A enchente de Brumadinho. interessante. Mundial do Palmeiras não tem. Muito bom. Acho que a maioria falou descobrimento, independência, eu coloquei Revolução de 32 e eu coloquei aqui também protestos dos 20 centavos. 2013, os famosos não são só 20 centavos, né? Tudo bem. Eu queria passar um vídeo. Vamos lá, pessoal. Queria passar um vídeo. Eu queria passar um vídeo e fazer um comentário depois, tá bom? Vamos ver se funciona aqui. Eu tenho que apertar de novo? Senhor, as cortes ordenaram a minha prisão por obediência a Vossa Alteza. E no seu ódio imenso de perseguição, atingiram também aquele que preza em o servir com lealdade e a dedicação do mais fiel amigo e súdito. O momento não comporta mais delongas ou condescendências. A revolução já está preparada para o dia de sua partida. Se parte, temos a revolução no Brasil contra Portugal. E Portugal atualmente não tem recursos para subjugar um levante que é preparado ocultamente, para não dizer quase visivelmente. Se fica, tem Vossa Alteza contra si o povo de Portugal. A vingança das cortes, que direi até a deserdação, que dizem já estar combinada. Pedro, o Brasil está como um vulcão. Até no paço há revolucionários. Até oficiais das tropas são revolucionários. As cortes portuguesas ordenam vossa partida imediata. Ameaçam-vos e humilham-vos. Meu coração de mulher e de esposa prevê desgraça se partirmos agora para Lisboa. Eu, como ministro, aconselho a Vossa Alteza que fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal, que é hoje escravo das cortes despóticas. Sabemos bem o que têm sofrido nossos pais. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais. São governados pelo despotismo das cortes, que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. Fique. É o que todos pedem ao magnânimo príncipe que é Vossa Alteza, para o orgulho e felicidade do Brasil. E se não ficar, correrão rios de sangue nesta grande e nobre terra
tão querida do seu real pai, que já não governa em Portugal pela opressão das cortes. Nesta terra que tanto estima a Vossa Alteza e a quem tanto Vossa Alteza estima. Pedro, o momento é o mais importante de vossa vida. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois. Tereis o apoio do Brasil inteiro e contra a vontade do povo brasileiro. Os soldados portugueses que aqui estão, nada podem fazer. Arrancando a braçadeira azul e branca que simbolizava Portugal, Pedro atirou-a no chão, dizendo: tirem suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. O príncipe ergueu a espada, no que foi seguido pelos militares. Os paisanos tiraram o chapéu e Dom Pedro disse: pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. Eu acho interessante, e não é um comentário meu, mas é uma coisa que vários têm dito, né? O brasileiro olha a sua história com desprezo. A gente foi ensinado a olhar a nossa história com desprezo. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse vídeo foi, nas cartas ali, você tinha um conselheiro, né, o papel de um conselheiro e o papel de uma esposa, preocupada, né, dando conselhos, auxiliando o seu marido, né? Numa época de empoderamento, é muito interessante que ninguém chame atenção para o papel dessa mulher, aconselhando o príncipe ali, né? Mas, enfim, de fato, um povo sem passado, ele perde a sua identidade. E é um pouco do que a gente passa, não sei se é a sua impressão, mas é a minha impressão como brasileiro, a falta de identidade de um povo, né? Mas o que a gente vai ver hoje é um acontecimento que é um marco na história do povo de Israel. Então, um marco sempre lembrado nas Escrituras, e a identidade daquele povo passa por esse livramento do Mar Vermelho. Um evento que unia aquele povo e que relacionava aquele povo com o seu Deus e libertador. A importância que esse evento tem ao longo das Escrituras, lembrando do livramento do Senhor, né? Então a gente vai começar fazendo um exercício sobre o caminho em que ocorre esse evento desse livramento, né? O êxodo, a saída do povo ali e o caminho que eles percorreram até o Mar Vermelho. Então, como é que vai funcionar isso? Em grupo, novamente, vocês vão abrir lá no começo do livro. No começo do livro tem um mapa M2, um mapa 2, tá bom? E aí, nesse mapa, vocês vão ler os trechos bíblicos que estão aí, Êxodo 12, 37 a 41, e o 13, 17 até o 14, 2. E vocês vão ler e observar o mapa, encontrar os lugares que estão no mapa, os lugares do texto no mapa, e tentar traçar o caminho do êxodo do povo saindo do Egito, tá bom? Êxodo 12, 37, 13,
capítulo 13, versículo 17 até o 14, 2. E aí, já tem o caminho traçado? Não sei. Vejam aí. Veja aí.
Ok. Então, de acordo com esses trechos e com esse mapa, vocês devem ter conseguido alguma coisa desse tipo, certo? Eles saíram de Ramsés, foram para Sucote e depois em Pi-Hairote, que é onde possivelmente houve a travessia do mar. Ok? Alguém conseguiu um caminho diferente desse? Então, mas é interessante, porque eu lembro há muito tempo atrás, aquela época a gente recebia bastante e-mails com letras garrafais e tal, né? Eu lembro de ter recebido esse e-mail aqui, né, do Ron White, que encontrou no fundo do Mar Vermelho rodas e eixos de carruagens, e que algumas bem conservadas, por serem banhadas a ouro e tal, e beleza. Fui dar uma pesquisada, né? Falei assim, nossa, eu lembrei disso aí. Eu falei, vou ver, né? Isso aqui é fake. Ao que tudo indica, isso aqui é fake. Porque, inclusive, ele indica que essa travessia teria acontecido no outro braço do Mar Vermelho. Então, eles teriam atravessado esse trecho entre os dois. Deixa eu tentar mostrar aqui. Que aqui eu não tenho o mapa completo. Mas você tem esse braço do Mar Vermelho, você tem um outro braço aqui. Certo? E aqui o Monte Sinai no meio. Ele fala que seria aqui, onde ele encontrou essas supostas evidências, e inclusive um monumento ali que seria aquele monte de pedras que teriam feito para memorial. E aí um outro arqueólogo fala que aquele monte de pedra que ele encontrou, na verdade, é uma coluna romana. Então é muito tempo depois. Então, enfim, só para a gente alinhar, se você encontrou um outro caminho. E se você usava esse meio para tentar defender a sua fé, não use, tá bom? Não vai dar certo, tá? Muito bem. Eu gostaria de pedir agora um voluntário para fazer uma leitura de Êxodo 14. Quem poderia, o Jean está com o microfone. Quem poderia ler o Êxodo 14, por favor? Mica. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores destes carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército,
com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas de seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar se voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Amém. Muito bem. A gente tem nesse trecho uma crise de fé pelo qual o povo passa, né? O povo sendo liberto do Egito e saindo dali, e de repente tem um mar e os egípcios vindo atrás, e aí eles interpretaram, né? Como o Maurício falou na mensagem, eles interpretaram aquela situação com a visão deles, né? Bom, então a gente vai morrer aqui, né? Deus nos trouxe aqui para a gente morrer. Eu queria então que a gente fizesse o exercício na página 27b, onde está o título ali, Crise de Fé. Então vocês vão ler os trechos que estão aí, inclusive um trecho de Êxodo 14, e ele coloca do lado aqui um exercício de ver o sentimento dos egípcios e os sentimentos dos israelitas, tá bom? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem esse exercício, ok?
É que o meu já está com a resposta. E aí, quais grupos já conseguiram? O Gui me deu um ok. Lucas. Aqui na frente, Joe. Ok, Mica? Eu estou percebendo. Não quero atrapalhar. Pessoal do fundão. Beleza. Rafa. Tá, vamos lá. Eu vou voluntariar o grupo do Gui para compartilhar. Você é voluntário, Gui. Por favor. Som. Bom, na parte de sentimentos dos egípcios, a gente colocou arrependimento e raiva. Quando o faraó é endurecido, né, ele se arrepende de ter deixado o povo fugir. Sentimentos dos israelitas, primeiro a gente colocou que eles estavam felizes de saírem do Egito, né? O texto fala que eles sairiam marchando triunfantemente, com esperança, né? E depois que eles souberam que o povo que o povo do Egito havia alcançado eles ficaram aterrorizados, com desconfiança, falta de fé, medo e frustração. Ok, muito bom. Algum grupo gostaria de acrescentar alguma coisa? Luke? Vai. Luciano? A gente falou também que os egípcios estavam confiantes, né? Parece que eles esqueceram que eles tinham acabado de passar e eles pegaram os carros de guerra e foram achando que eles iam conseguir o povo de volta e que ia dar certo, né? Ok. E sim, mesmo tendo passado pelas 10 pragas, né? Eles estavam confiantes. E do povo de Israel a gente falou alguma coisa também diferente, que foi a ingratidão, né, que eles tinham, né, com relação ao que Deus tinha feito, e também, né, falta de fé, apesar de terem visto que Deus tinha acabado de fazer, né? Incredulidade. Isso. Joia. E aí culparam Moisés, né? Uma atitude, né, de culpar Moisés. Acharam o culpado.
Alguém mais? Algum outro grupo? Murmuração. Ok. É que, bom, murmuração é o resultado de um sentimento, né? Talvez seja a atitude resultante do sentimento que eles tinham de ingratidão, de incredulidade, de dúvida. Ok? Eu acrescentaria só na parte do sentimento dos egípcios, eles tiveram um desespero de ter perdido os escravos, né? Assim, né? Aquele negócio assim, agora a gente vai ter que trabalhar, né? Mas muito bom, pessoal. Legal. Interessante, o material coloca aí, né? Mais de 600 anos antes, Deus já havia feito essa promessa, como parte da aliança com Abraão, que ele coloca em Gênesis 15, 13 a 14. Então o Senhor disse a Abraão: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Interessante como Deus estava tudo assim, Deus não se enganou em nada, né? Tá tudo sob controle, está tudo certo, né? Tá tudo conforme o meu plano. E ainda assim, o povo, como Maurício falou na mensagem, né? Interpretando as situações de acordo com a visão que eles tinham, ou de acordo com a falta de visão que eles tinham, né? De não enxergar as coisas do ponto de vista de Deus, né? Interessante o fato também de que Deus já apresenta de antemão para Moisés, assim, ó, vai acontecer, eu vou endurecer e eu vou ser glorificado nisso aí. Ele já apresenta o plano para Moisés, e como que preparando o coração de Moisés para aquilo, né? Muito bom. A gente vai parar por aqui hoje, ok? Porque o relógio digital, não. A gente vai parar porque a partir daqui tem outra atividade, então melhor a gente encerrar agora e fazer com mais calma na próxima semana. Eu queria uma oração voluntária para terminar. Voluntário mesmo. Gustavo. Querido Deus, quero continuar a tua presença, agradecer pelo que a gente tem aprendido. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado porque a gente pode aprender e acessar e usar recursos muito importantes, né, disponíveis, né, através da tua palavra, né, como esse material. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos pastores, né, que nos dão exemplo, que nos motivam, que nos incentivam, que se afadigam na tua palavra, ó Pai, e a gente tem experimentado dos benefícios disso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem preparado tudo isso e que eu te peço que aquilo que a gente tem aprendido não permaneça apenas na nossa mente como algo teórico, algo histórico, algo que simplesmente aconteceu há muito tempo atrás, mas o Senhor tem preservado e nos ensinado, ó Pai, e isso pode ser prático e deve ser prático nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que a gente tem experimentado, que a gente possa te glorificar com aquilo que a gente tem aprendido. Em nome do seu Filho Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Muito bom, pessoal. Pensem, talvez você veja essas lições e fale assim, mas eu já sei, eu já vi, mas eu creio que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? E também nos preparar, porque há pessoas que você encontra todos os dias, e talvez os seus filhos também, eles não sabem dessas coisas, né? E pode ser útil para ensiná-los. Valeu, pessoal, boa semana.